ficar esperto com a questão do texto dissertativo argumentativo, porque se ele for assim, naturalmente ele vai te dar uma questão, um problema, no qual você precisará argumentar e chegar a algum ponto de vista, uma conclusão, e aí que vai fechar exatamente nessa nossa parte relacionada à conclusão. E a gente também vai ver um texto aqui de aluna do curso, né, que a gente sempre faz no final, e quem tiver alguma dúvida e alguma coisa, pessoal, chat aberto, tá? Então eu coloquei, ó, passo a passo de cada parte do texto. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos aparar algumas arestas hoje, vamos ver a questão da redação de áudio de aluno e ver as conclusões. Muitas vezes o aluno ele acha o seguinte, que ele tem que adivinhar o tema, e com base na adivinhação do tema, aí que ele vai conseguir fazer o texto dele. Mas não é assim que a banda toca. A sua prioridade, a sua preocupação, todo o seu foco e toda a sua energia não pode ser na caçada do tema, ou ficar desperdiçando tempo, ai meu Deus, que tema que vai cair. Isso não pode ser o seu foco. O que é que você tem que fazer? Isso sim é necessário. Porque o grande problema, a grande questão do texto, não é o tema, mas que muitas vezes o aluno fica aí apavorado com o tema, ele quer saber. O grande problema seu é fazer a fórmula lá de colocou uma definição, depois explicou. Colocou não sei o quê, depois fez não sei o quê. E aí, por isso eu vou passar aqui toda a fórmula de bolo para vocês conseguirem fazer uma conclusão aí que seja uma conclusão eficiente dentro do seu texto. Se a sua conclusão não for eficiente, peraí que eu vou repassar todas as outras partes. Se a sua conclusão não for eficiente, ela vai te trazer inúmeros problemas. O primeiro dos problemas é que se você tem, aqui eu estou mostrando a parte da introdução. Nosso texto ele é composto de 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você não tem uma conclusão eficiente, que ela consegue chegar onde é necessário chegar, que ela foi ali, bingo, chegou, você joga por terra todas as outras coisas que você fez, tanto na introdução quanto no desenvolvimento. Porque se o seu texto, na hora da conclusão, na hora que chegou ali, você não conseguiu resolver o problema, ou ele não foi capaz de fazer o fechamento com as duas outras coisas, por definição, você vai ter 3 partes nas quais o número está funcionando. Então, 30% do seu texto aí já vai para o espaço. Só que a conta é pior do que isso. Porque o seu texto ele precisa de fazer uma coisa ali que seja aquele círculo que ele começa do ponto A lá na introdução, ele gira e cai cá no desenvolvimento. Depois ele gira de novo e vai lá na conclusão. E aí seu texto se fecha com introdução, desenvolvimento e conclusão. Por essa razão que a conclusão é tão importante. Por isso que acontece que às vezes o aluno, ele escreve o texto todo, ele fala assim, eu não sei como terminar o texto. Acontece demais. A gente tem que ficar esperto nessa questão de como terminar o texto. Então, olha, vamos aqui começar na questão da introdução, o que a sua introdução tem que ter. O primeiro ali vai ser o contextualização, tá? Importante seguir texto é receita de bolo. Você vai seguir todo passo a passo. O que é a primeira coisa que você vai fazer? Der o tempo, indiferente. Educação, sei lá, de que seja que eles vão comparar lá. No momento que te derem esse tema, né, educação, sei lá o quê, a primeira providência que você vai ter é fazer a contextualização disso, tá? O que isso significa, essa contextualização? É você conseguir trazer para o leitor, como é que eu vou dizer? Um panorama, acho que o panorama é uma boa palavra. Um panorama daquilo que eles te pediram. Então, a banca te pediu tal coisa. Não pense assim, mas educação à distância, sei lá, é alguma coisa que todo mundo conhece, então eu já vou arrebentar aqui e já vou começar a falar. Não. Você vai primeiro fazer a contextualização para você entrar no assunto. A contextualização, que ela seria o aquecimento, tá? Que é colocar o leitor dentro do texto. Quando você vai lá, caiu a educação, qualquer coisa, e você vai falar, olha, a educação à distância surgiu, sei lá com os romanos, que inventaram o conceito de dar um livro didático para a pessoa fazer em casa, por exemplo. Isso já era uma educação à distância. Você está dando uma contextualização para você entrar no assunto. Isso é importante, tá? Isso faz parte do processo de convencimento do texto. Você não pode achar que você vai chegar lá e já vai jogar os argumentos assim do nada e vai acabar tudo bem, porque não é assim que funciona, beleza? Então, você pode usar, por exemplo, cotidianamente as escolas brasileiras convivem com a falta de inclusão. Isso aqui seria um ordenamento que começa cotidianamente, nos dias atuais, atualmente, etc, etc. Temos aí também, atualmente, as escolas convivem com a falta de inclusão, que é basicamente igual esse
Na sequência, então nós vamos ver. Então, o que vai acontecer nessa parte? Então, a gente vai ter ali o odiernamente e a gente pode ter o atualmente também, tá? Na sequência, a gente pode começar com o contexto histórico, que é essa questão que eu falei para vocês. Historicamente, Pererê Pororó. Então, o que vocês estão percebendo? Todas essas questões iniciais, elas nada mais são do que as questões iniciais que estão trazendo um aquecimento para o leitor, tá? Isso daqui faz parte para o leitor começar a se falou, opa, deixa eu me habituar aqui com essa questão, tá? Então é assim que funciona. Desde a chegada dos portugueses, você vê que é a mesma coisa que esse aqui historicamente. Você pode usar os dois tipos de texto. E vai depender, por exemplo, da sua estratégia. Se você quer escrever pouco, né? Sei lá, sua letra está pequena, sua letra é pequena, sei lá. Se você tem uma letra menor, você pode vir isso daqui. Então perceba, a grande questão sua enquanto produtor de texto não é você ficar tentando adivinhar o que você vai escrever, não é você ficar tentando achar a fórmula mágica da paz e pensando que ali você vai conseguir, através disso chegar ali e fazer um texto do nada. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Você precisa necessariamente seguir os caminhos aqui, o percurso completo, tá? Se você não trouxe a bagagem cultural para o texto, esquece. Esquece. Você vai virar a redação dos nossos alunos lá, que é a redação que a galera não traz nada. A galera simplesmente fica rodando ali sem saber onde chegar e eles acabam que eles não conseguem trazer nada dentro disso. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o MEC não cria lei e deve ser lógico. Então, o verbo ele tem que ser, como é que vamos dizer, condizente com a ação. Se o verbo não é condizente com a ação, nós vamos ter um problema de lógica. E isso vai impactar lá dentro da sua nota de argumentação. Porque uma das coisas que julga a sua nota de argumentação é essa sua capacidade de você conseguir juntar as duas pontas ali para você conseguir perceber alguma coisa. Senão, não funciona. Tá? Ficar muito esperto com isso. Então, ações como criar, fundar, investir. As ações, pessoal, elas têm que vir com verbo. Ações têm que vir com verbo. Não pode deixar de vir com verbo, não. Então, criar, fundar, investir, trabalhar, tá? Você vai ter que colocar ali, você pôs o agente, você vai dar um verbo de significação para a gente fazer alguma coisa. Você não pode chegar lá e falar assim, cabe ao MEC tomar providências, tá? Eu sei, é obrigação do MEC. Mas como é que você vai fazer ele criar providências? É aí que está o pulo do gato. Então, você vai trabalhar junto daqueles ali que a gente falou. Portanto, cabe ao governo federal intervir para a resolução desse problema, destinando mais recursos para a educação e para campanhas de conscientização. Talvez aqui não vai caber. Nós estamos trabalhando esses dois aqui, ó, falta de investimento e conhecimento da população. Se nós tivermos esses dois argumentos lá nos parágrafos, tá? Esses dois aqui, o que isso significa? Que esses dois argumentos eles têm que aparecer aqui. Eles foram trabalhados aqui, ó. Eles pegam e vão vir aqui